Amém, graças a Deus. Vamos ler a palavra de Deus? Vamos ler ali o que está em Crônicas, ali. Deixa eu ler aqui com vocês, amém? Que aí a tradução fica melhor. Vamos ler juntos? Então Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a levantar o censo de Israel. Amém? Podemos assentar? Fique à vontade. Quero conversar um pouquinho com vocês dentro da palavra de Deus hoje, para vocês perceberem como às vezes nós somos tão vulneráveis, né? Às vezes a gente está bem e não está percebendo que está bem. Às vezes a gente está tendo uma vida até certo ponto abençoada, mas a gente está olhando para a vida dos outros, achando que fulano está mais abençoado, está melhor do que a gente, e às vezes o nosso coração é tomado de insatisfações, né? Mesmo quando as coisas estão correndo bem. E essa história que eu quero contar para vocês é uma história bíblica, de um rei, né? Vocês sabem que um rei, ele tinha que tomar decisões, e ele precisava estar bem realmente com o povo, né? E precisava estar vendo as coisas acontecendo. E tudo isso estava acontecendo com esse rei, estava dando tudo certo para ele. Mas ele, por alguma razão, achou que não estava bom. E ele decidiu fazer um censo. Ele queria saber quantos homens ele tinha no seu reino disponível para poder formar um exército, para ele poder se sentir seguro em caso de ataques, que era muito comum naquela época. As guerras eram constantes, os ataques eram inevitáveis, sempre alguém estava querendo tomar a sua cidade, tomar o seu lugar, e ele estava querendo saber quantos homens ele tinha. Só que Deus falou para ele, disse: olha, não quero que você faça isso. Eu não quero que você faça censo, eu não quero que você procure saber quantos homens você tem no reino que estejam disponíveis para poder servir no exército. O que Deus queria era somente que ele confiasse em Deus. Por que Deus estava querendo isso? Porque o reino dele tinha sobrevivido situações de ataques, situações de levantes, e todas as vezes Deus estava ali presente para poder dar livramento, para poder dar vitórias para ele, para poder abençoá-lo. E Deus com certeza achava que através de tudo aquilo que ele já tinha feito e realizado em favor da vida desse rei chamado Davi, ele tinha motivos somente para confiar e acreditar que a segurança dele não eram os soldados que ele tinha, que a razão pela qual ele estava protegido, que não seria tomado, que não seria escravizado, não era porque ele tinha muitos soldados, mas era acima de tudo por conta da aliança que ele tinha com Deus e o fato então de Deus estar com ele. Por isso Deus não queria que esse censo fosse feito. Só que o diabo, quando ele percebe que alguma coisa vai atrapalhar as nossas vidas, ele começa a incitar para você, para eu, qualquer um de nós, fazermos exatamente aquilo que nós não devemos fazer. Ele começa simplesmente a criar situação para que a gente venha quebrar princípios de obediência, de fidelidade, de fé, para fazermos aquilo exatamente que muitas vezes Deus não quer que você faça. E todas as vezes que nós somos tentados a tomar rumos diferentes, que são rumos contrários àqueles que realmente Deus está querendo, Deus sempre tem sinalizadores, Deus sempre avisa, Deus sempre usa a boca de alguém para tentar dizer para nós que aquela direção que nós queremos tomar não é a direção certa, mas o inimigo vem, às vezes, nos cega de tal maneira que a gente começa a achar que a atitude que queremos tomar, que ainda que firam determinados princípios e determinadas regras estabelecidas por Deus, nós começamos então a nos convencermos que aquilo é bom para nós, que é aquilo que nós devemos fazer. Começamos a fazer uma análise totalmente comprometido, porque são coisas que nós queremos, e nós então começamos a achar que aquilo que Deus não está querendo, que é o bom para nós, é alguma coisa que parece bom, que parece perfeito. E às vezes é tudo uma cilada que o inimigo prepara. Olha só o que diz aqui a palavra de Deus,
que há caminhos que para o homem parece o quê? Perfeito, diz a palavra de Deus. Achou esse verso aí? Olha só. Há caminho que ao homem parece bom, mas o fim dele são o quê? Os caminhos de morte. Tem coisa que às vezes você olha, parece que é perfeito para você. Parece o ideal. Porque geralmente essas coisas, elas vêm muito maquiadas para você cair na cilada. E essas ciladas do maligno, elas são jogadas constantemente. Uma das especialidades do inimigo da nossa alma, baseado no que nós podemos entender dentro da palavra de Deus, é a especialidade de preparar laço no passarinheiro, aquilo que nós chamamos de arapuca, porque a Bíblia diz que Deus é que nos livra do laço do passarinheiro. Às vezes Deus tem que estar nos dando livramento o tempo todo, porque às vezes tem coisinha, eu acho que não tem nada a ver, você entra, quando você vê são caminhos de morte. E ele mesmo tendo conhecimento de que Deus não queria que ele fizesse esse censo, ele insistiu e foi fazer. O diabo conseguiu, Satanás, segundo o verso que nós lemos lá, conseguiu fazer a cabeça dele, e fazendo a cabeça dele, ele caiu na arapuca. E foi fazer exatamente aquilo que Deus não queria que ele fizesse. Ele fez, ficou sabendo que tinha 800 mil homens disponíveis para lutar no exército. Ficou sabendo aquilo que ele queria saber, passando por cima de determinações dadas por Deus, o que não era admissível, que era um homem que estava debaixo da bênção de Deus, do direcionamento de Deus, desde o dia em que Deus chamou ele para poder reinar. Durante todo esse tempo Deus esteve com ele, dando direcionamento, dando livramento, guardando ele, direcionando ele para o lado certo, mas ele teimou e foi fazer exatamente da maneira errada, que Deus não estava querendo que ele fizesse, e ele acabou tendo consequências por conta disso. E sempre é assim. Toda vez que nós fazemos qualquer coisa, que nós quebramos regras e princípios espirituais, nós temos consequências. As consequências chegam como resultado exatamente das atitudes impensadas, de caminhos e rumos que nós tomamos, passando por cima de princípios e de regras estabelecidas por Deus, mas que nós teimamos às vezes com a justificativa de que aquilo parece bom para a gente, que aquilo é alguma coisa que vai nos fazer bem, e isso muitas vezes geram consequências, porque nós passamos por cima de todos os sinalizadores de Deus. Tudo aquilo que Deus tenta mostrar para nós, para não fazermos, a gente acaba fazendo. E ele fez isso. E diz a Bíblia que Deus, para poder freá-lo e corrigi-lo, permitiu que uma praga viesse sobre a cidade. E ele era o principal responsável, porque ele era o líder do povo. A desobediência dele gerou uma situação de sofrimento para o povo, de maneira que o anjo começou a mandar praga lá para ele, e homens começaram a morrer por conta disso. Ele ficou desesperado. Por que ele ficou desesperado? Que ele sabia que aquilo estava acontecendo com ele por conta da desobediência. A desobediência a Deus estava gerando consequências dolorosas para ele, para o reino dele, para a administração dele. E diz a palavra de Deus que um profeta foi falar com ele. Esse profeta que foi falar com ele era um profeta chamado Gade. Era o nome desse profeta. Ele, quando se levantou pela manhã, diz aqui o versículo 11 do capítulo 24, veio a palavra do Senhor ao profeta Gade. Esse profeta Gade, que era vidente de Davi, dizendo: vai e fala com Davi. Deus mandou ele falar. Vai lá e fala para ele: assim diz o Senhor, 3 coisas eu te ofereço como consequência, e escolhe uma delas para que você faça,
como correção da desobediência cometida por você. E quais eram as 3 coisas? Primeiro, olha só, 7 anos de fome que venham à tua terra, o que ia fazer o reino dele falir, porque o povo não ia suportar. Ou que por 3 meses fujas de diante dos teus inimigos. E a terceira opção é essa: 3 dias que haja peste na terra. Fala agora e vê a resposta que eu tenho que dar para Deus que me enviou até você. Imagine você, ele acordou de manhã, o profeta chegou para falar com ele: olha, Deus mandou falar contigo, por causa da tua desobediência, Deus mandou tu fazer uma escolha da consequência disso aí. E passou a ele essas 3 consequências de uma desobediência, que ele cedeu exatamente ao quê? A indução de Satanás para fazer a coisa do jeito que não era para ser feito. Imaginem só vocês, 7 anos de fome, 3 meses fugindo dos inimigos, ou 3 dias de peste na terra. Ele parou, pensou que resposta ele ia dar, então ele disse o seguinte, que o que ele queria era que houvesse exatamente a peste, né? Porque ele não queria cair na mão dos homens, porque ele pensou: eu prefiro cair na mão de Deus do que cair na mão dos homens, dos meus inimigos, porque Deus tem misericórdia, mas os homens nunca têm misericórdia, então eu prefiro cair na mão de Deus. Foi o que ele falou para Deus. Ele acertou tudo com o profeta, que levou a resposta para Deus. Ele estava mauzão, porque ele sabia que tudo o que estava acontecendo, ele era responsável. Às vezes Deus nos avisa e nos insiste avisando que determinadas direções não são as certas, mas a gente teima em seguir aquela direção que Deus está dizendo que não é a direção que Ele quer que tomemos. E sempre que eu prego isso, eu gosto de contar uma história que eu vivi. Eu acho que já até contei aqui, mas vou repetir, que ela encaixa certinho aqui. Eu, antes de ser pastor, eu era ainda jovem da igreja, fazia parte do grupo de jovens da igreja. Eu tinha um vizinho, um homem que morava na mesma rua que eu. Era o homem de melhor condições na nossa rua. Ele era um homem bem sucedido. Ele tinha um bar lá no bairro que eu morava. E esse bar dele era um bar poderoso. Era um bar que dava muita gente. Aconteciam shows, além de shows que aconteciam nesse bar. Ele também tinha muitas mesas de bilhar profissional, e aquilo ali vivia cheio o tempo todo, e ele movimentava muito dinheiro ali com aquele bar. Além do bar, ele tinha também uma área que ele mexia com jogatina, com jogo de baralho, essas coisas todas, além de boate e outros comércios que ele tinha. O nome dele era Roberto. E ele um dia ficou jogando mais de um dia, parece, ou o dia todo. E nessa mesa de jogo que ele gostava, ele perdeu tudo que ele tinha. Começou a jogar baralho, foi assinando promissória, certo que sabe como é um vício desgraçado, maligno, o vício do jogo do baralho. E numa mesa de jogo ele acabou perdendo tudo que ele tinha, só não perdeu a casa, parece que ele morava, ou até a casa ele havia perdido. Ele chegou de manhã na casa dele, falou para a esposa dele: olha, eu estou pobre, eu perdi tudo que eu tinha na mesa de jogo. Tudo
tudo que eu tinha eu assinei promissória e perdi. Ele chegou em casa, falou isso para a esposa e foi dormir. Enquanto ele dormia, ela abriu o cofre, pegou o resto do dinheiro que tinha, juntou, pegou uma filha que eles tinham, pegou o avião e foi embora para a casa dos parentes do Rio de Janeiro. Quando ele acordou à tarde, ele descobriu que ela tinha ido embora. Ela deixou um bilhete dizendo que ela não ia mais viver com ele. Ele contava para nós que ele ficou alguns dias tomando café e criando coragem para dar um tiro na cabeça dentro de casa, de um lado para o outro, fumando, tomando café e vendo como é que ele ia fazer para criar força para dar um tiro na cabeça, porque ele estava de nada. Até que ele lembrou um dia, já estava no segundo dia naquela vida ali, tentando criar coragem para se matar, ele se lembrou que ele tinha passado na porta da nossa igreja, que ficava mais ou menos, deixa eu ver, Barão, Mauriti, Estrela, uns 4 quarteirões depois. Ele havia passado na porta da igreja, no horário de culto, parou o carro, ouviu alguma coisa e resolveu ir até lá. E ele chegou na igreja, era um dia de culto. Ele entrou, a pessoa que estava pregando foi usada por Deus, falou diretamente com ele, motivou ele. O certo é que ele saiu dali e não fez besteira com ele e começou a frequentar os cultos da nossa igreja. E frequentando os cultos da igreja, ele acabou indo para todos os cultos. Todo culto que existia na igreja ele ia. Até o culto de sábado, que era o culto de jovens, o nosso culto ele ia. E ele começou a se entrosar. Na época ele era um homem mais ou menos de uns 45 para 50 anos. E começou a se entrosar com a gente e ficava no meio da gente. A gente passou a ter uma amizade muito grande por ele, que ele era um camarada muito gente boa, muito legal, muito agradável. E foi se entrosando com a gente. Daqui a pouco ele comprou uma Kombi de carroceria. E eu nunca me esqueço disso. Ele pegou, mandou pintar na porta da Kombi as frases de um corinho que a gente cantava na igreja. Vitória a Deus dará a mim eu ser. Um corinho que a gente cantava. Vitória a Deus dará a mim eu ser. Ele pegou, simplesmente escreveu na porta dessa Kombi de carroceria, que ele começou a trabalhar nessa Kombi. E nesse intervalo alguém chegou com ele, convidou ele para abrir um negócio. Eu nunca esqueço. Arranjaram uma porta para ele e Deus foi criando possibilidades novas. E uma portinha pequena na rua principal do comércio lá da minha cidade, lá em Belém, uma rua chamada João Alfredo, que é igual à Rua Grande aqui, deram aquela portinha. E naquela época, bijuteria não era alguma coisa que se falava muito, não era uma coisa que se usava muito. Estava começando essa moda de usar bijuteria, e alguém facilitou para ele as coisas, tudo bênção de Deus. Ele pegou, abriu aquela portazinha, encheu de bijuteria e começou a vender que nem água. Mas vendia muito e através daquela lojinha ele foi melhorando, ele foi crescendo, foi melhorando os negócios dele. Daqui a pouco ele comprou uma outra loja e os negócios foram dando certo. Ele foi prosperando. Não demorou muito, assim, num espaço de 1 ano, ele tinha recuperado a vida dele com todas as perdas que ele tinha sofrido. Deus tinha de alguma forma abençoado ele e procurado abrir as portas para ele. Ele estava bem, começou a melhorar. E para nós dos jovens era muito interessante, que ele nos ajudava muito. Tudo que a gente ia fazer no grupo de jovens, de mocidade, ele financiava, ele ajudava, ele ficava com a gente, ele pagava lugares para a gente realmente fazer recreação, sítios, tudo ele ajudava. Ele tinha o maior carinho com os jovens lá da igreja. Quando foi um dia, ele chegou com o pastor, no caso o pastor Josué Bentes, que é o pastor até hoje lá, e disse assim para o pastor: pastor, eu estou tendo uma oportunidade de comprar aquele bar de volta. O pastor disse: para que você vai comprar aquele bar, rapaz? Deus já te tirou de lá, tu vai comprar o bar e voltar ao bar para quê? Tu está precisando de dinheiro? Não, os negócios estão muito bem. Mas eu senti
que para mim é uma questão de honra comprar aquele bar de volta. Depois de ter perdido aquele bar, hoje eu estou tendo a chance de comprar o bar e eu estou querendo comprar esse bar de volta. O pastor Josué disse, não faça isso. Você comprar o bar para quê? Se Deus já está te abençoando em uma outra área da tua vida, você tem que comprar esse bar novamente. Não, mas eu estou sentindo de Deus que é para comprar, porque é uma questão de honra. A pior coisa que tem é quando você se deixa o inimigo envolver a sua cabeça e consegue induzir você a sentimentos errados. Mas eu estou sentindo no coração. Sabe o que a Bíblia diz? Que o coração do homem é enganoso, diz a palavra de Deus. E quando a Bíblia fala coração, ela se refere a sentimentos. Às vezes os nossos sentimentos são enganosos. Às vezes aquilo que você sente, que você acha, é somente achismo. Às vezes nós estamos totalmente comprometidos para poder tomar uma decisão em determinadas situações, porque nós estamos altamente induzidos emocionalmente e nós tomamos determinadas decisões fora da razão, mas em cima somente das nossas emoções e daquilo que nós estamos querendo. Eu já vi tantas pessoas tomarem decisões em cima de emoção e depois dá tudo errado, e a Bíblia diz para você, para mim, para todos nós, para nós não irmos atrás daquilo que às vezes o coração está, mas o meu coração diz isso. Tem gente que adora dizer, não, a minha intuição não falha. Mulher gosta dessa história de intuição, né? Sou intuitiva, a minha intuição não falha, porque é tendencioso, é fundamentado muitas vezes na emoção, e tudo você tem que tomar muito cuidado. E ele usou todo esse tipo de argumentação para justificar fazer uma coisa que qualquer pessoa percebia que não era o melhor para ele. O que é que faz as pessoas cegarem disso? Satanás. A pessoa está ali, como foi o Davi, não conseguia ver nada. Olha o que diz, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Vocês estão entendendo? Sempre que a Bíblia fala de coração, ela fala de sentimento. É a mesma coisa. E ele começou exatamente com essa argumentação. Não, mas é o que eu sinto, vai dar certo. Para mim é uma questão de honra. O pastor viu que não adiantou dar a orientação correta para ele. Era o caminho que ele queria pegar, que era caminho de morte. Vocês lembram do verso que nós lemos? Há caminhos que parecem bons, mas o final deles é de morte. Pois ele comprou. A gente começou a ficar triste que ele começou a sumir da igreja. Ele não tinha mais tempo. Aquela pseudo-vitória era uma cilada de Satanás. Era uma cilada de Satanás. São aquelas ciladas que vêm na vida de qualquer um, que Deus às vezes está dando discernimento, para que você veja, você perceba, mas mesmo a gente vendo, de alguma forma, nós estamos totalmente refém do nosso coração, refém dos nossos sentimentos, e às vezes acontece que nós entramos errado na coisa, entramos errado na situação. Às vezes Deus usa a mãe, usa o pai, usa a família para tentar orientar, para dizer que está errado, mas a gente desconsidera todos os avisos, todos os sinalizadores, porque o coração está comprometido. E isso aconteceu com ele. Volta lá para o coração, olha só. Há caminho um homem que parece bom, mas o fim dele são os caminhos de morte. Isso aí é Provérbios 14, 12. Ele pegou, comprou o local. Primeiro ele ia na igreja só no domingo, depois ele não ia no domingo mais, ele ia só no culto de ceia que ele aparecia. Antes ele sentava na primeira cadeira, ele foi andando, foi descendo. Quando ele vinha para a igreja, ele ficava na última cadeira porque ele tinha pressa, nem acabava o culto, ele saía correndo para ir lá para o negócio dele. E a gente triste, daqui a pouco ele não ia nem mais uma vez por mês, ele sumiu. Eu ia lá no bar dele, chegava lá, o nome dele era Roberto, dizia, Roberto,
A gente gosta de você, rapaz. Volta para a igreja, Roberto. Diz, uma hora eu vou. Uma hora eu volto, assim que ele falava. Uma hora eu vou, uma hora eu volto. Era só que ele falava para mim. Eu saía de lá triste, porque eu gostava dele e estava lutando para que ele realmente retrocedesse na decisão que havia tomado. Quando é um dia, ele está lá sentado, trabalhando no balcão desse lugar, que era um lugar muito grande, inclusive. Tinha uma área que tinha só mesa de bilhar e tinha pessoas jogando bilhar, jogavam bilhar ali quase o dia todo. E ele está lá no balcão dele. Houve algum problema lá em pessoas que estavam jogando bilhar, um sujeito não quis pagar. E na hora eles tiveram uma discussão. E esse rapaz que estava jogando veio em cima dele com um taco para bater nele com um taco. Ele no balcão do local do negócio dele ali. Quando o cara veio para bater nele com o taco, ele tinha um revólver, puxou o revólver e deu um tiro no camarada. Pá! O cara caiu no meio do salão, ele se abaixou para poder juntar as coisas dele, para poder sair do flagrante. Quando ele levanta a cabeça, o sujeito estava armado. Quando ele levantou a cabeça, o sujeito, mesmo ferido, deu só um tiro nele. E esse tiro pegou na testa. Aí morreu ele e morreu o sujeito que ele atirou. Eu conto essa história do Roberto, que era dono do bar, Robertão 70, era o nome do bar dele. Unicamente porque a Bíblia diz isso aqui. Há caminhos que ao homem parece bom, mas o fim dele são os caminhos de morte. Provérbios 14, 2. E ele morreu. E aí não tinha mais nada que ser feito. Às vezes Deus está avisando as coisas. E nós estamos teimando. Aí chegam as consequências. Assim foi o Davi. Davi sabia que Deus não queria, mas ele fez. Quando ele fez, disse, pois é, agora a situação, a consequência é essa aqui. Dessa sua escolha maluca de não querer me obedecer. E ele pegou, ficou tomando conhecimento, só que ele tinha uma outra visão da coisa. Ele pensou, meu Deus, eu errei. Falaram para ele, olha, o anjo que está jogando a peste sobre as pessoas aqui, ele está numa montanha ali. Esse anjo está lá no alto da montanha, e lá do alto da montanha que está vindo as consequências para nós. Ele perguntou, onde é essa montanha? Alguém disse, é uma montanha que fica lá no alto, é no Monte Moriá. Esse Monte Moriá era o mesmo monte onde Abraão ia sacrificando seu filho. Está lá no Monte Moriá. Ele pegou, foi para lá, e esse lugar onde era o monte, tinha dono. O dono desse monte era um homem cananeu, chamado Araúna, era o nome dele. O sujeito era cananeu, nem era das 12 tribos de Judá. E diz a palavra de Deus que o rei se arrumou todinho, pegou uma comitiva que ele tinha e viajou para lá, para o lugar onde o anjo estava. Quando ele chegou lá, o dono das terras, que era um senhor chamado Araúna, viu o rei. Quando ele viu o rei, ele tomou o maior susto. Não era comum o rei visitar as terras de alguém ou a casa de alguém, mas de repente lá vem Davi com toda a sua comitiva, com todos os seus ministros, aquela comitiva enorme chegando na terra do Araúna. Quando o Araúna viu o rei Davi, a Bíblia diz que ele se prostrou, naquela reverência, porque o rei estava na terra dele. E ele chegou e disse para Araúna, Araúna, eu estou querendo essas terras tuas aqui, essa eira. O que era eira? Era um lugar que as pessoas faziam exatamente todo calçado de pedra para poder trabalhar os grãos. Era mais ou menos assim, ó.
Isso era a eira do Araúna. Era o lugar onde as pessoas que plantavam, como era o caso do Araúna, usavam para poder beneficiar os grãos que a pessoa plantava ali, fazer, tirar da casca, tudo eles faziam aí. Ele chegou, eu quero aqui esse lugar, porque era exatamente nesse lugar, no alto da montanha, que estava o anjo de Deus. Ele disse, eu estou querendo esse lugar para poder fazer um sacrifício para Deus. Como que dizendo, eu quero me arrepender, eu estou arrependido, quero me redimir com Deus, quero me acertar com Deus, quero corrigir a besteira que eu fiz na minha vida. Quero dizer para Ele que eu estou arrependido de não obedecê-lo, estou arrependido de não atender o que Ele mandou eu fazer, então eu estou precisando desse lugar onde está o anjo aí, porque eu tenho que fazer uma oferta para Deus, um sacrifício para Deus. Ele queria o quê? Corrigir a besteira que ele tinha feito. O Araúna olhou e disse, rapaz, eu dou para o senhor essas terras aqui agora. Se o senhor quiser, eu dou também o gado que o senhor precisa para poder fazer uma oferta, para poder fazer um sacrifício a Deus, eu dou para você até os animais. Dou para o senhor até a madeira que o senhor vai precisar para poder fazer a fogueira, para poder assar a carne, tudo eu dou para o senhor. Eu dou a terra, dou o gado e ainda dou a madeira. Ele disse, olha, Araúna, eu não quero nada dado. Diga glória a Deus. Não quero que você me dê nada. Eu quero comprar essas terras pelo preço que ela vale. E tudo que eu vou fazer aqui, eu vou comprar exatamente. Não quero que você me dê nada. Tudo eu vou comprar para oferecer para Deus. Porque eu quero que você saiba de uma coisa. Jamais eu vou oferecer para o meu Deus alguma coisa que não me custe nada. Diga glória a Deus. Que cabeça do camarada. Ele disse, eu vou oferecer para Deus alguma coisa que me custe. Não vou me aproveitar para poder dar um sacrifício para Ele, que não me custou nada. E ele pegou, foi e comprou pela quantia que valia o espaço. E ele fez um sacrifício ali naquele lugar. E Deus, na hora, cessou aquela praga que estava vindo sobre o povo. Diga glória a Deus. E aquele sofrimento e aquela dificuldade passou. Irmãos, às vezes, tem situações que nós estamos passando como consequência de não ouvir a voz de Deus. Tem coisas que às vezes se estabelecem na vida da gente, unicamente por quê? Porque nós não paramos para ouvir a voz de comando de Deus, o direcionamento de Deus. Na maioria das vezes, a gente só procura Deus quando a coisa dá errado, mas às vezes as decisões antecipadas, nós não pedimos a direção de Deus para tomarmos determinadas decisões, às vezes a gente só vai atrás quando as coisas começam a dar errado. Deus não quer que tenhamos esse tipo de atitude. Ele quer que você compartilhe com Ele as suas preocupações, os seus sonhos, os seus projetos pessoais. Por quê? Porque você, ser humano como eu, não tem a capacidade de ver o futuro para saber se vai dar certo ou não, ou saber se a direção que você está tomando é a direção que Deus está querendo. E por conta então da limitação que nós temos, a menor coisa é começar as coisas com Deus, porque quando você começa com Deus, que você deixa Ele direcionar a tua vida, Ele, por ser Deus, por conhecer o futuro, sabe qual é a direção melhor que Ele deve encaminhar você. E quando Deus encaminha a vida de alguém, dificilmente as coisas dão errado. Dificilmente você vai ter algum tipo de fracasso. Ainda bem que Davi pensou naquela situação, naquela atitude impensada e precipitada da parte dele, e foi lá corrigir aquela situação. Às vezes nós estamos precisando corrigir determinadas situações que foram tomadas no fogo somente de um interesse ou de uma imaginação que seria o melhor para nós. E quando a gente vai, que a gente corrige as coisas como fez Davi, nós conseguimos também fazer com que as situações de dificuldades sejam revertidas em bênção, unicamente por entendermos
compreendermos, reconhecermos e irmos atrás de Deus, para nos redimirmos diante de coisas que nós não pedimos a direção dele. Então, nesta noite, eu falo com você que está aqui. Tem coisas que talvez você esteja precisando pedir a direção de Deus. E às vezes Deus dá a direção, Deus dá o rumo, mas a gente teima em ficar do jeito que Ele de repente está dizendo que não é a maneira correta. Aí as consequências chegam. Foi assim com Davi. Mas quando a gente para ouvir Deus, que a gente corrige determinadas coisas e se acerta, Ele sempre tem o melhor. E o melhor é aquilo que Ele está nos direcionando a fazermos. Amém? Portanto, se coloque na mão de Deus, peça direcionamento. Eu não sei se você que está aqui, em algum momento da sua vida, você entrou errado numa situação que você está tendo consequência agora, de repente isso pode estar acontecendo. Não sei se em algum momento da sua vida você desconsiderou o sinalizador de Deus, desconsiderou o conselho de pai, desconsiderou o conselho de mãe, desconsiderou tudo e você entrou de cabeça em algo que você achava que seria bom para você e de repente tudo isso não está sendo tão bom. Que você possa chegar diante de Deus, se humilhar diante dEle, pedir misericórdia e pedir que Ele conserte as coisas para você, porque Ele vai consertar e quem sabe arrumar o que está dando errado. Amém? Que Deus te abençoe e que Deus te ajude no nome de Jesus. Amém.